Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com os manifestos e revistas que foram produzidos logo após e publicados, logo após a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Vocês se lembram que a Semana de Arte Moderna foi um evento que revolucionou a história das artes no país, quebrando com aquelas tradições, com o conservadorismo das escolas chamadas de passadistas, né? O romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, enfim. Todas essas escolas que, na verdade, nasceram na Europa, né, e foram transplantadas praticamente aqui para o Brasil, né, adaptadas algumas vezes à realidade literária brasileira. Essas escolas, elas, no primeiro momento modernista, elas foram negadas, né? Não havia como, nessa primeira fase, em que havia necessidade de romper com o tradicional, trazer essas estéticas com suas características, né, com todo um molde que foi fabricado lá no século XIX. Tá? Então, nós vamos encontrar, durante esse período dos manifestos e revistas, a necessidade de divulgar o que foi a Semana de Arte Moderna, quais as propostas dos autores da primeira fase do modernismo para a literatura e para as artes de uma forma geral. Tá? Mas uma coisa interessante é que, apesar do evento ter sido uma revolução em termos de necessidade de romper, né, com a cultura que existia, mais tradicional no que diz respeito às artes aqui no Brasil, nós vamos encontrar artistas que formaram grupos que passaram a ser rivais, né? Então demorou muito para o evento, né? Para que a Semana de Arte Moderna, para que todas essas propostas fossem corrompidas, né? Surgiram grupos primitivistas, né? Esses grupos primitivistas, de um lado, tinham a tendência de manter o nacionalismo, porque o nacionalismo foi o caminho que eles pegaram, né, que eles adotaram para trabalhar essa ideia do primitivismo nas artes. Então, de um lado, nós vamos ter um grupo nacionalista, ufanista, que idealizava a realidade brasileira, um grupo que, de uma certa forma, por conta da ideologia que eles empreenderam, né, em seus textos, nos seus manifestos, eles foram muitas vezes confundidos com fascistas, com integralistas, tá? A exemplo de Plínio Salgado, que fez parte de um desses movimentos. Então, o nacionalismo utópico, o nacionalismo exaltado, que idealizava a realidade brasileira, esse nacionalismo está presente no movimento primitivista chamado de verde-amarelismo, que é um movimento extremamente conservador, que queria manter as tradições do nacionalismo que surgiu no romantismo brasileiro. Por outro lado, nós vamos ter um grupo rival ao verde-amarelismo, que era o grupo antropofágico. Tá? Antes desse grupo se consolidar, Oswald de Andrade criou um manifesto na França chamado Pau-Brasil. E esse manifesto ele trouxe para o país, trouxe para o Brasil, tá? É um manifesto também primitivista, que via o nacionalismo, que via a realidade brasileira de uma forma bem crítica e debochada. O que nós vamos encontrar nos textos, né, que faziam parte desse manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, são textos em que se redescobre o Brasil, redescobre a história brasileira. Né? Nós vamos encontrar textos oficiais, né, como o descobrimento do Brasil, como a independência do Brasil, outros fatos que aconteceram na história oficial brasileira, completamente revisitados, né, de uma forma bem crítica e de uma forma bem debochada também. A exemplo de, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, nesse trecho, Erro de Português, né, na verdade, nesse poema Erro de Português de Oswald de Andrade, nós vamos encontrar o exemplo do que foi o Manifesto Pau-Brasil, né? A redescoberta da história do Brasil de uma forma bem crítica, de uma forma bem debochada, para que as pessoas possam realmente mergulhar na história, né? Observar nas entrelinhas, né? Na mensagem subliminar que está no texto oficial. Então, nós vamos ter nesse iniciozinho aí, né, logo após a Semana de Arte Moderna, esse início de uma nova literatura brasileira, nós vamos encontrar dois movimentos chamados de primitivistas que eram completamente rivais, o verde-amarelismo e o movimento Pau-Brasil, e desse movimento nós vamos ver mais adiante, né, ele vai originar outro um pouco mais radical, que é o movimento antropofágico, tá certo?
Vamos para a análise do nosso primeiro movimento, né, o Movimento Pau-Brasil, criado por Oswald de Andrade e que tinha nele, claro, seu principal representante. O Movimento Pau-Brasil, ele surge em 1925, tá? Com a publicação do livro Poesias Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. Essas poesias, esse livro, na verdade, foi publicado na França, tá? E Oswald de Andrade traz essa ideia desse movimento, né, que está presente lá nos seus textos, nos textos desse livro, ele traz essa ideia aqui para o Brasil, mas a publicação dele se deu lá na França inicialmente, tá? E quais eram as características desse movimento pau-brasil? Primeiro, tinha uma proposta totalmente veiculada à realidade brasileira, à realidade nacional, né? Tendia a observar as mazelas sociais, né? O que havia de conceito político na história do Brasil e começar a fazer crítica, analisar todos esses processos, né? Se utilizando, claro, da história oficial. Então, o Movimento Pau-Brasil veio realmente para romper com o que era tradicional dentro das artes brasileiras, né? Tanto que a primeira fase do modernismo foi chamada de destruição por conta disso, tá? A segunda característica é o Movimento Pau-Brasil vai cultuar, né, um Brasil em que há uma junção do arcaico e do moderno. Esse arcaico, né, que seria a história, né, desde que começou lá o iniciozinho do descobrimento, entre aspas, do Brasil por Pedro Álvares Cabral, né, como no texto Erro de Português, que eu acabei de falar para vocês, né, há pouco. Então vocês vão ver essa junção do arcaico, né, de uma história que faz parte da identidade brasileira, né, lá desde o seu início, e aquilo que há de moderno, né, o que havia de moderno naquela época, na década de 20. Então se tentava juntar o que era passado ao que era presente. Isso era necessário porque para Oswald de Andrade é impossível analisar o presente sem uma perspectiva do que foi o passado, né? E o passado sendo visto de uma forma crítica, para que se possa analisar também o presente de uma forma crítica. Havia, claro, nos textos do Movimento Pau-Brasil uma ironia muito grande, uma crítica aos textos parnasianos, que Oswald de Andrade considerava textos extremamente radicais, ok? Havia, claro, uma luta desses poetas por uma linguagem tipicamente nacional, tipicamente brasileira, uma linguagem mais popular, aquela linguagem falada pelo povo, né? Um dialeto mais voltado para o povo, para o dia a dia das classes menos favorecidas. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, cenários de feiras, né? Cenários de aldeias de pescadores, onde existiam pessoas com condições financeiras, né, bem precárias e que, de uma certa forma, também falavam com um dialeto bem singular, né, bem própria daquela comunidade. Então, Oswald de Andrade, acho que foi um dos nossos escritores que primeiro trabalhou a sociolinguística, né, trouxe essas variações linguísticas para dentro dos poemas, né, de uma forma assim a valorizar o que era popular, o que era brasileiro, o que era nacional. Além disso, nós vamos encontrar, né, além desse uso dessa linguagem, temas absolutamente populares, né? Havia uma necessidade de buscar temáticas que fossem populares, que trouxessem o povo para dentro do texto, que trouxessem o povo como tema para os poemas também. Algo interessante com relação aos poemas da primeira fase é que, como não eram rimados, não havia preocupação com padrões de metrificação, nós vamos encontrar textos muito próximos da prosa, certo? Sem rima, sem métrica, amor, humor, né? Esses poemas chamados de pílulas, por serem bem pequenininhos, né? Cota Zero de Drummond, Stop, A Vida Parou Foi o Automóvel, né? É um poema. Então nós vamos encontrar a aproximação desses dois estilos, né? A prosa, a poesia se aproxima da prosa, né? Justamente por conta dessa necessidade de colocar de lado qualquer tipo de padrão no que diz respeito à forma dos versos, ok? Vamos ao nosso próximo movimento, que é o movimento antropofágico. O movimento antropofágico, ele surge
né, do movimento Pau-Brasil. É um movimento mais radical, né? É um movimento mais radical do que o movimento Pau-Brasil. Ele surge em 1928, também criado por Oswald de Andrade, e vai ter como imagem representativa desse movimento o Abaporu, né? Esse quadro aí pintado por Tarsila do Amaral, que na época era esposa de Oswald de Andrade, tá? O movimento antropofágico, ele na verdade traz uma diretriz muito interessante, né? Para o movimento antropofágico, o Brasil ele possui uma mistura de muitas culturas europeias, muitas culturas que vieram de fora, né? O que havia de brasileiro aqui era a cultura indígena, tanto que o movimento Pau-Brasil adotou não só a imagem do índio, mas adotou também todos os tipos de temáticas que estavam diretamente relacionadas à cultura do índio, aos hábitos do índio, aos costumes do índio, né? Ao que o índio passava, né? Tudo aquilo porque o índio passava naquele momento histórico também, tá? Na década de 20. Então, nós vamos encontrar no movimento antropofágico essa visão um pouco mais apurada do que era a cultura brasileira, essa mistura de culturas, de tradições também de outros países, né? Da África, na representação dos negros, de Portugal, né? E de outros países, de outros lugares do mundo, que também, né, essas culturas, esses lugares do mundo também estavam presentes aqui no país. E o que acontece? Acontece que nós somos o resultado desse vatapá, né, dessa mistura de culturas que existem no país, né? E o que o movimento antropofágico propunha? O movimento propôs naquela época, né, que se degustasse, né, que se filtrasse aquilo que era interessante, aquilo que poderia alimentar a alma do brasileiro, aquilo que poderia, de uma certa forma, criar uma imagem do que seria a identidade brasileira, a identidade nacional. Então, o canibal, o antropófago, foi a imagem representativa do movimento antropofágico, porque a principal preocupação desse movimento era justamente trazer o que havia de suprassumo na literatura nacional, nas artes nacionais, já que nós somos uma mistura de tanta coisa, de tantas culturas, né? De tantas tradições de outros países, de outros povos, então vamos filtrar, né? Vamos criar uma imagem, uma identidade que possa representar o suprassumo, né? Essa mistura. E o Abaporu foi, na verdade, essa representação, né? O antropófago, aquele que come, aquele que ingere, né? O que há de humano, não só no que diz respeito a sentimentos, emoções, mas ideologias, enfim. Então, quais as características do movimento antropofágico, né? Primeiro, como já falei para vocês, a imagem representativa do Abaporu foi um desdobramento bem radical do movimento Pau-Brasil e se centrou no livro, né, no romance Macunaíma, de Mário de Andrade. Então, Mário de Andrade, que foi um dos idealizadores, se não o principal idealizador da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, ele foi o principal representante do movimento antropofágico, tá certo? E as características desse movimento estão diretamente relacionadas às características do movimento Pau-Brasil, que seria o quê? O uso de uma linguagem mais popular, né? As temáticas mais populares. Nós vamos encontrar também, dentro do movimento antropofágico, essa necessidade de trazer a história do Brasil, né, recontada de uma forma crítica, de uma forma debochada. Então, havia apenas um radicalismo muito grande na construção desses textos, mas as características eram as mesmas, né, do movimento Pau-Brasil. Vamos ao próximo movimento. Verde-amarelismo, o movimento verde-amarelo, esse movimento completamente antagônico ao movimento Pau-Brasil, ao movimento antropofágico. Esse movimento era extremamente conservador, via o nacionalismo brasileiro de uma forma bem romântica, bem idealizada, tá? Bem exaltada, bem patriótica, bem utópica, né? Então, os autores que fizeram parte desse movimento verde-amarelismo, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Raul Bopp, né? E alguns outros, não só escritores, mas também artistas plásticos, escultores, enfim, pessoas que tinham uma visão mais conservadora a respeito da arte, né? Então, vocês estão vendo que, apesar da Semana de Arte Moderna ter sido
um movimento, né, um evento, um movimento que tendeu a balançar, né, a estremecer as artes brasileiras para tentar mudar o que havia de conservador. Logo após a Semana de Arte Moderna, a gente vai ver que as pessoas acabam se mostrando, né? Nem todo artista tinha essa visão de destruição daquilo que era conservador, destruição entre aspas, né? E uma reconstrução de uma literatura, de uma arte que fosse notadamente brasileira, né? O que havia dentro dessa ideia conservadora era que estava bom assim, não vamos mudar. E para que falar das mazelas sociais e políticas, né? A arte tem que ser bela, nós temos que retratar aquilo que é belo dentro dos poemas. Se temos que falar de lendas e tradições, vamos falar de lendas e tradições que, de uma certa forma, não levem o outro a pensar, mas somente a sentir, né, de uma forma bem hedonista, aquilo que o poeta estava tentando nos transmitir. Então, esse movimento verde-amarelismo, ele vem trazer todo esse conservadorismo, todas essas tradições que são próprias de movimentos, de estéticas literárias da literatura brasileira, das artes brasileiras, a exemplo do romantismo, tá certo? Nosso próximo manifesto, o manifesto regionalista. Esse manifesto regionalista, ele surge em Recife, tá? Ele vai surgir em Recife em 1925 e vai surgir nas reuniões que aconteciam dentro do Centro Regionalista do Nordeste, lá em Recife, tá? Quem fazia parte desse manifesto? Nós vamos encontrar autores da segunda fase já do modernismo que fizeram parte desse manifesto regionalista. Graciliano Ramos, José Lins do Rego, nós vamos encontrar também José Américo de Almeida, que foi quem introduziu a segunda fase do modernismo no Brasil, com a obra Bagaceira, né? Então nós vamos encontrar dentro do manifesto regionalista autores, inclusive nordestinos, que vão, de uma certa forma, criar esse movimento para poder divulgar o que estava acontecendo no Nordeste naquela época, né? E nós estamos caminhando aí, nós estamos em 1925, nós estamos caminhando para uma das piores secas que aconteceu no Nordeste, né, em 1929, e nós vamos encontrar também nesse período uma crise econômica enorme, né, no mundo ocidental, né, por conta da quebra da Bolsa de Valores e tudo mais. Então esse manifesto regionalista vem trazer, né, vai trazer na verdade, ou vai levar na verdade, né, o Nordeste do Brasil para a literatura, para as artes, vai colocar na linha de frente das temáticas que estavam sendo criadas naquele momento, né? Eles vão tentar fazer essa relação entre o Nordeste e a literatura, o Nordeste e as artes brasileiras, para que as pessoas, de uma forma geral, pudessem não só conhecer os artistas que estavam nascendo naquele momento, artistas nordestinos que estavam nascendo naquele momento aqui, né, na nossa seara, mas também conhecer o que estava acontecendo no Nordeste naquele período, né? O Nordeste era um lugar à parte. Né? Não se falava de Nordeste, né? Não se falavam dos artistas nordestinos, não existia o Nordeste naquele período. Foi a partir das construções literárias que nós vamos ver, a partir da segunda fase do modernismo, que o Nordeste ele passa a ser temática, passa a ser visto de uma forma mais singular, de uma forma mais carinhosa pela população do sul do país e também, não só pela população do sul, mas pelos artistas, né? Que pertenciam ao eixo Rio-São Paulo e que, de uma certa forma, também estavam ainda cegos no que diz respeito ao que pertencia ao Nordeste, ao que era o Nordeste, né? Então, o manifesto regionalista, ele vai trazer, né? Ele vai trazer para a literatura todo esse movimento ligado ao Nordeste, né? Que é absolutamente necessário para que a segunda fase do modernismo nasça com toda a força, né? Vamos ao próximo. Nós vamos trabalhar agora com as revistas que foram produzidas naquele período, tá? Para divulgar a Semana de Arte Moderna, para divulgar os cânones, né? As diretrizes, melhor falando, da Semana de Arte Moderna. Nós vamos ter a primeira revista, que é chamada de Klaxon, né? Klaxon é uma palavra inglesa que significa buzina de automóvel, né? Então, para os idealizadores da revista Klaxon, né? E Oswald de Andrade está embutido nesse contexto, para esses idealizadores, o que importava naquele momento era causar balbúrdia,
né? Literalmente, tá? Era fazer barulho, era estremecer, né? Toda essa estrutura das artes que existiam naquele período. Então, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar conferências, nós vamos encontrar seminários divulgando, né, essas diretrizes da primeira fase do modernismo, né, falando do que foi a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, o que é que eles estavam propondo para a literatura, para as artes brasileiras, e tudo isso foi, obviamente, divulgado na revista Claxon. Por quê? Porque naquela época os jornais, os grandes jornais, não estavam nem aí para o que acontecia com esses artistas para a Semana de Arte Moderna. Eles achavam, inclusive, que era uma grande perda de tempo assistir exposições de artes que eles não entendiam, né? Porque os artistas que pertenceram à Semana de Arte Moderna, eles trouxeram, né, para a semana esses ingredientes maravilhosos que surgiram no final do século XIX para o início do século XX lá na Europa, né, as vanguardas europeias. Então nós vamos encontrar, principalmente na pintura, todas essas referências que não foram entendidas, né, durante não só as exposições que antecederam a Semana de Arte Moderna, mas no período mesmo, né, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, no período em que a semana aconteceu. Então, nenhum jornal, grande jornal do período, noticiou a Semana de Arte Moderna, falou sobre a Semana de Arte Moderna, nenhuma grande revista do período. Então, os autores que tinham certa condição financeira, eles resolveram financiar, né, a publicação de revistas para que essas revistas pudessem, de uma forma ou de outra, divulgar o que foi a semana e as diretrizes dessa fase aí do modernismo, né, de destruição do que era conservador passadista. Então a revista Claxon veio com esse objetivo, né, de mexer com as estruturas tradicionais, né, do que se entendia como arte até aquele momento. Então nós vamos ter uma série de crônicas, poemas, ensaios, tá? E tudo isso, artigos, e tudo isso aí, né, anúncios publicitários, né, de uma forma bem-humorada, tudo isso aí regado à ideologia, né, de destruição daquilo que era passadista nas artes aqui no Brasil. Então, a revista Claxon, chamada também de Mensário de Arte Moderna, nós vamos ter duas fases, né, dessa revista. A primeira delas, né, que teve 9 números, foi publicada em 15 de maio, né, teve seu início, a publicação, em 15 de maio de 1922. A primeira fase dessa revista, né, as primeiras tiragens dessa revista, que fazem parte de uma primeira fase, teve, na verdade, seu início em 15 de maio de 1922, tá? E foi até janeiro de 1923. Nessa primeira fase, nós vamos encontrar uma avalanche, né, de reivindicações, uma avalanche de propostas, né, uma ideologia que balançava com as estruturas da arte tradicional, que queria mudar tudo, transformar tudo. Então essa primeira fase ela é bem marcante, destruição mesmo. E tudo que foi publicado tinha esse viés. Já a segunda fase dessa revista é uma fase assim mais light, mais tranquila, né? E que parece, nós vamos ter 10 tiragens da segunda fase, parece que os artistas eles já estão mais equilibrados, né? Já estão sabendo o que eles querem, o que eles não querem com a arte no Brasil, né? Já viram, né, nesse primeiro momento de 1922, né, a 1923, um ano aí, eles vão observar quais as consequências, os efeitos da Semana de Arte Moderna e o que poderia ser feito para que tudo aquilo que eles conseguiram, né, fosse reafirmado, se consolidasse. Então essa segunda fase já foi mais branda, foi uma fase mais de equilíbrio, né, já correndo para a publicação de obras que vocês vão ver lá na segunda fase do modernismo, tá certo? A próxima revista, a revista Antropofagia. Essa revista Antropofagia foi uma revista criada para divulgar os textos criados no movimento, né, dentro do movimento antropofágico. E esses textos não eram textos quaisquer, né? Normalmente eram textos de Oswald de Andrade, muitos textos também de Mário de Andrade, que possuíam, os dois, né, possuíam uma visão muito singular,
né, a respeito do que não só era a arte brasileira, mas o que era a cultura brasileira, né, não é? E por conta dessa situação é que essa revista representou sobremaneira o Manifesto Antropofágico, tá? Veio com essa intenção de divulgar poemas, textos, tudo que dizia respeito ao que era, ao conceito, né, de antropofagia, de antropófago, tá certo? É bem interessante, vocês vão ver quando a gente for trabalhar aí os textos de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade também, ok? Bom, além dessas revistas, nós vamos encontrar outras que surgiram naquele período, como a Revista Estética, que surgiu no Rio de Janeiro, em 1924, a revista Terra Roxa e Outras Terras, que surgiu em São Paulo, em 1926, a revista chamada de A Revista, né, que foi publicada em 1925, teve, na verdade, uma tiragem pequena, né, de 1925 a 1926. A revista chamada de Festa, que foi publicada no Rio de Janeiro em 1922. Essa revista, ela tem como principal representante Cecília Meirelles e era a principal colaboradora dessa revista. Essa revista, inclusive, foi responsável por divulgar poemas de autores como Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes, certo? E a própria Cecília Meirelles. Carlos Drummond de Andrade divulgou muito as suas obras na revista Cataguases, né, de Minas Gerais, que teve uma tiragem de 1927 a 1928, e também ele publicou muitas obras na revista chamada de A Revista, né, que era uma revista, se eu não me engano, lá do Rio de Janeiro também, né, e era uma revista que publicava obras de autores que não estavam, né, não faziam parte do eixo Rio-São Paulo, tá? Então essas revistas todas, criadas logo após a Semana de Arte Moderna, foram revistas que trouxeram, né, ou nos apresentaram os autores que não só participaram da semana, mas que apareceram, né, por conta da Semana de Arte Moderna. Então houve uma valorização de todos os autores, de todos os artistas que não faziam parte do eixo Rio-São Paulo. E essas revistas foram responsáveis por divulgar não só a arte desses artistas, mas também fazer com que eles mostrassem a cara, não é verdade? Então, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com a primeira fase do modernismo, tá bom? Beijo e até a próxima!